Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos aí iniciar mais um semestre de geografia. Então, gente, nesse semestre, nós vamos falar basicamente sobre os continentes do mundo, sobre os países do mundo, sobre a geopolítica do mundo, ok? E vamos iniciar falando assim, para dar um gostinho assim, sobre os 10 países, olha só, os 10 países mais perigosos do mundo. Te mete, né? Então, temos uma listinha aqui, olha só, do 10º ao 1º lugar, ok? Então, olha, eu vou falar de cada um deles, mas nesse vídeo eu dividi isso aqui em duas partes, ok? Eu vou dar uma faladinha aqui sobre a Coreia do Norte, e depois vou colocar um vídeo muito interessante, que eu utilizo ele dentro desse próprio vídeo. Olha só, te liga na quebrada, um vídeo dentro de outro vídeo, ok? Que vai falar de mais alguns detalhes sobre esses caras aqui. 10º lugar, Coreia do Norte, Paquistão, República Democrática do Congo, Sudão, Somália, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Afeganistão, Iraque e o primeiríssimo lugar, Síria. Então nós vamos ver por que cada um desses está nessa colocação e por que eles são considerados os piores países do mundo para se habitar, né? Começando então aqui pela nossa Coreia do Norte, que está em seu 10º lugar. Não é um dos piores para se viver, ainda em 10º lugar, né? Aqui eu vou fazer uma comparação com o Brasil, tá? O Brasil só está aqui por causa de uma comparação. Então, nome oficial, República Democrática Popular da Coreia. Se liga no nome, ó, Democrática, né? Popular da Coreia. Capital, Pyongyang. Governo. Que tipo de governo? Uma ditadura militar unipartidária. Só tem um partido lá e é uma ditadura e é militar. E deu pra bola. Ok? Líder supremo, atual líder supremo, Kim Jong-un. Vocês já ouviram falar nesse cara, né? População, então, 24 milhões. Olha a população do Brasil. 193 milhões, né? Bem menos, até porque a Coreia é praticamente uma vírgula do Brasil, né? Um PIB de 40 bilhões, olha o PIB do Brasil, 2,2 trilhões. Renda per capita, por cabeça, né? $1.800, renda per capita no Brasil, 11.769 dólares. Né? IDH 0,7, IDH do Brasil 0,7. Expectativa de vida 67 anos e no Brasil 73 anos. Mortalidade infantil 48,2 por mil. 48,2 crianças em cada 1.000. Mortalidade infantil 15,6 crianças em cada 1.000. Né? Então, o Brasil está numa situação melhor aqui, né? Eu esqueci de citar aqui em cima, né? Nome oficial do nosso Brasil, República Federativa do Brasil. Também é uma república. Então, a Coreia é uma república e o Brasil é uma república. A nossa capital e o nosso governo, né? Uma república presidencialista. Lá é uma ditadura militar. Temos a diferença. Aqui nós temos um líder supremo, ou nós temos um imperador, como ele gosta de ser chamado. E aqui nós temos um presidente, o nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ok? Vamos adiante, então, quais são as características? Um governo autossuficiente, derivado do stalinismo, né? De Stalin, ok? Regime comunista, governo militarizado, exército humano com aproximadamente 1,5 milhão de integrantes, uma indústria agrícola considerada um país pobre, apesar de ter uma grana, né? Depende do auxílio humanitário para sobreviver,
Olha que interessante isso aqui. Depende do auxílio humanitário para sobreviver. Agora olha aí embaixo. A Coreia do Norte faz uso de sua política atômica para barganhar alimentos e auxílio humanitário. Agora você veja, os caras têm pila para ter uma política atômica, para ter armas nucleares, mas não sustentam a sua população. Que interessante isso, né? Vamos adiante, não vamos dizer se está certo ou está errado, mas vamos adiante, né? Aqui nós temos um pouquinho da história da Coreia, só para nós entendermos esse negócio de Coreia do Norte, Coreia do Sul. Em 1910, a Coreia foi anexada pelo Império do Japão. Em 1945, após a rendição japonesa no final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas zonas, com o norte ocupado pela União Soviética, que foi um dos vitoriosos da Segunda Guerra, lembra da Guerra Fria, que rolou depois, e o sul ocupado pelos Estados Unidos, que foi outro vitorioso. Negociações sobre a reunificação fracassaram e em 1948 governos separados foram formados. A República Popular Democrática da Coreia no Norte, que é o alvo do nosso estudo aqui, e a capitalista República da Coreia no Sul. Então nós ficamos ao norte com os socialistas e ao sul com os capitalistas. Uma invasão iniciada pelo norte levou à Guerra da Coreia, de 1950 a 53, 3 anos de peleia brava. Né? O acordo de armistício coreano provocou um cessar-fogo, mas nenhum tratado de paz jamais foi assinado até hoje. Então nós temos aqui, resumindo um contexto histórico, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos ficou dominando o sul, a União Soviética ficou dominando o norte, né? Isso livra uma Coreia da invasão do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Os dois, na verdade, houve uma pequena guerra aqui, né? Estados Unidos, União Soviética e Japão, porque o Japão estava dominando a Coreia. Aconteceu uma divisão, o norte ficou comunista e o sul capitalista. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no mapa. Olha só, aqui nós temos a Coreia. Tranquilo? Já dividido. Né? Onde é que fica a Coreia? Vamos passar para esse mapa aqui. Nós temos ali a Rússia, a China e o Japão aqui. Então vocês podem ver que o Japão, na sua crise de expansionismo, porque ele era muito pequeno, resolveu se expandir e invadiu a Coreia, que era o primeiro lugar aqui. Pegou e invadiu aqui a Coreia. Tranquilo? Mas agora olha só que legal. Esse mapinha aqui, baixei ele do Google lá, tem até a minha fotinho ali no cantinho. Olha só que interessante. Por que eu fiz ele assim? Para vocês verem, ele está diferente, observem. Não é aquele mapa normal com as Américas deste lado, com a Europa, África e Ásia, né? Normal. Eu peguei um canto do mapa, que é para nós entendermos bem. Então nós temos aqui o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Então nós temos a América deste lado, né, os Estados Unidos. Aqui nós temos a Rússia. Olha, quando a gente fala, os Estados Unidos e a Rússia, a gente vê os Estados Unidos de um lado aqui e a Rússia do outro. Fica longe nada, fica um grudado no outro. Né? Então os Estados Unidos e a Rússia lutaram contra o Japão na Guerra da Coreia. Olha só, é tudo muito... olhando no mapa, é claro, né? Tudo muito perto e muito lógico de entender o porquê do porquê. A Rússia, né, dominou a Coreia do Norte e os Estados Unidos dominaram a Coreia do Sul. E aqui nós tínhamos o Japão. E o porquê que o Japão queria. Com certeza, se o Japão não fosse parado, ele tomaria conta da Coreia do Norte, né, da Coreia, né, tomaria parte da China, né, da Mongólia, e vai saber onde é que o Japão ia parar. Então os dois aqui, Estados Unidos e Rússia, as duas grandes potências, resolveram dar uma parada no Japão. Ok? Vamos seguir adiante. Então,
Essa divisão, né, ela foi determinada pela ONU, foi aceita pela ONU em 48, República Popular da Coreia ao norte e República da Coreia no sul. Esses são os nomes oficiais. A ideia da ONU é que os países fossem aos poucos se reaproximando, mas isso não aconteceu até hoje e provavelmente não vai acontecer, ok? Já falei das guerras da Coreia, né? Aliás, da Guerra da Coreia. Em 1953, o conflito se encerra, mas até agora não. Esse paralelo 38 é um dos paralelos da Terra, né? Estamos ligados, né? Que nós temos os meridianos, ok? E os paralelos à linha do Equador. Então, nós temos o paralelo 38 que corta a Coreia. Esse paralelo 38 foi eleito como linha divisória da Coreia. Aqui nós temos os três mandantes, os três líderes, né, da Coreia. No nosso vídeo que eu citei vai ser falado mais um pouquinho sobre eles. Então nós temos o primeiro, o fundador, presidente eterno, líder supremo, né, aqui está a pronúncia, como se escreve, como se pronuncia, Kim Il-sung. Esse aqui é I-L, ok? Pronuncia-se Il. Kim Il-sung, né? Esse aqui, ele é sucedido pelo seu filho, Kim Jong-il, ok? Sucedido por ele até 2011, de 94 a 2011. E agora nós temos o nosso atual aqui, que é desde 2011, ele é o Senhor Supremo Todo-Poderoso da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ok? Então temos aí os três aí. Na sequência agora, a partir de agora, você assistirá um vídeo que lhe apresentará os principais detalhes dos 10 países mais perigosos do mundo. Ok? Vamos pegar os outros países agora no detalhe. Feito? Vamos lá, partindo. Em 10º lugar, nós temos a Coreia do Norte, um país que é acusado de ter um dos piores históricos de violação dos direitos humanos da atualidade. A Coreia do Norte é também o país mais corrupto do mundo, de acordo com o relatório anual da Transparency International. Nesse ranking, Coreia do Norte e Somália compartilham o cobiçado primeiro lugar de país mais corrupto do planeta. Os norte-coreanos não têm direito à internet, nem comunicação com o mundo exterior, e, como se não bastasse, eles também não podem deixar o país. O povo realmente não sabe como é o mundo lá fora, e não, o líder não é detestado pelo povo, muito pelo contrário, ele é cultuado como um semideus por um povo que não conhece nada além desse presídio de segurança máxima conhecido como Coreia do Norte. A falta de conhecimento do povo é a base para o florescimento de uma cultura de adoração ao líder. Sim, o líder Kim Jong-il, já falecido, era visto como mais que um simples mortal de carne e osso. Há várias crenças sobrenaturais e superhumanas acerca do já falecido líder, como seu nascimento milagroso, o qual supostamente teve origem divina e ocorreu no topo de uma montanha sagrada e foi anunciado por uma estrela no céu e um arco-íris duplo, os quais transformaram o inverno em primavera. Kim Jong-il supostamente aprendeu a andar e a falar com poucas semanas de vida após o seu milagroso nascimento. Há muitas outras crenças acerca do líder supostamente divino, como por exemplo, ele compôs 6 óperas, as quais são consideradas as melhores da história da música, e escreveu 1.500 livros num período de apenas 3 anos e também consegue controlar o tempo. E claro, como é de se esperar de um semideus, ele não precisa fazer um número 2. E sim, os norte-coreanos acreditam nisso e mais. Em 1994, quando o pai, Kim Il-sung, veio a falecer, o filho, sim, aquele cujo nascimento teve origem divina, tomou posse do país. Quer dizer, na verdade foi uma posse parcial, apenas como comandante das Forças Armadas. O cargo de líder de Estado continuou a pertencer a seu falecido pai, o qual, aparentemente, comandava o país do além. Isso mesmo, um homem morto no comando do país, fazendo da Coreia do Norte a primeira necrocracia do mundo, se é que esse termo existe.
A forma de governo é como se fosse uma teocracia, mas ao invés de se basear em uma religião já existente, com raízes históricas, como no caso de países islâmicos, o líder norte-coreano resolveu inventar uma nova religião fresquinha, onde ele é Deus, basicamente. E agora que a dinastia dos Kims já chegou no neto, podemos dizer que a pseudo-religião norte-coreana também conta com uma trindade. Sim, eles têm o pai, o filho e o vovozinho santo, que de santo não tinha nada. E como se não bastasse, a Coreia do Norte tem uma lei de punição que se estende por 3 gerações. Por exemplo, quando alguém é aprisionado, sua família também é aprisionada junto ao suspeito por estar relacionado a ele biologicamente. E a prisão é perpétua e não é qualquer presídio, é um campo de concentração. Isso mesmo, lembra dos nazistas? Então, e os filhos dos condenados nascerão nesses campos de concentração. E os netos dos condenados também nascerão nesses campos. E lá eles ficarão por 3 gerações. E não, o suposto crime cometido não precisa ser nada sério, ao ver do mundo ocidental pelo menos, basta a pessoa tentar fugir da Coreia do Norte, já é sério bastante, ou então não concordar com a vontade do todo-poderoso ditador para que a pessoa e sua família sejam enviados para um campo de concentração, um lugar de trabalho forçado, um verdadeiro inferno na Terra, um lugar onde só falta ter fogo ali, porque é um inferno. E ainda assim, o ditador é visto como um homem bondoso por muitas pessoas. Para quem está de fora, a dinastia Kim é merecidamente vista como cruel. Para o povo mantido na ignorância, no entanto, que lá nasceu e não conhece nada além disso, os 3 líderes são louvados como semideuses. E nenhum deles jamais permitiu concorrência com outras religiões, as quais são estritamente proibidas no país. Possuir um livro sagrado de uma religião rival é crime. Afinal, a única liberdade religiosa que é possível ter na Coreia do Norte é a liberdade de adorar os ditadores como deuses. Embora a Coreia do Norte não adote nenhuma religião tradicional, o país vive sob um fanatismo religioso comparável ao Talibã. Os fatos e as polêmicas sobre a Coreia do Norte continuam, talvez merecendo até um vídeo dedicado somente a esse país, mas eu acho que já está na hora de continuar com os outros países da lista. Então, para finalizar com algo positivo, a taxa de alfabetização na Coreia do Norte é de 99% a 100%. O próximo na lista é o Paquistão, número 9, que tem estado em constante conflito com a vizinha Índia em disputa pelo território de Caxemir. É impossível falar do Paquistão nesse triste contexto sem mencionar esse conflito, o qual contribui para o ranking atual do país como um dos mais perigosos do mundo. Em resumo, após a partição da Índia, a maioria muçulmana de Caxemir queria fazer parte do Paquistão, também muçulmano, mas o líder, que era hindu, quis que Caxemir continuasse neutra. Em seguida, o Paquistão invadiu Caxemir, forçando seu líder a pedir auxílio militar à Índia, culminando na Primeira Guerra Indo-Paquistanesa em 1947. E depois, mais uma guerra, e as tensões continuam até hoje. Mas não é só isso que aflige o país. O Paquistão é abalado por um índice altíssimo de corrupção, tensões internas e atividades terroristas. Como vocês devem se lembrar, foi aqui no Paquistão que o Bin Laden foi finalmente capturado. Outros problemas como superpopulação, pobre infraestrutura, intolerância religiosa e desemprego ajudam a deteriorar ainda mais as condições precárias de vida de muitos cidadãos que se veem forçados a deixar seu país em busca de condições melhores. Hoje há paquistaneses por todo o mundo, a maioria dos quais são muçulmanos moderados apenas em busca de melhores condições de vida. Alguns países se aproveitam da má sorte dos paquistaneses e os empregam como mão de obra semi-escrava. As grandes obras de Dubai, por exemplo, foram construídas, em grande parte, por paquistaneses e outras nacionalidades que vivem e trabalham em condições no mínimo questionáveis. Número 8. República Democrática do Congo. A primeira nação africana na lista. Então, antes de falar sobre o Congo, eu devo lembrar que a África talvez é o continente mais generalizado e mal entendido de todos. A África é um continente de contrastes, é o berço da humanidade e logo tem um histórico de ocupação humana mais longo que qualquer outro continente. Por séculos durante a nossa história recente, o continente foi tratado pelos europeus como uma zona de exploração humana e econômica. Durante esses séculos, os opressores europeus criaram na África uma infraestrutura cujo objetivo não era o enriquecimento das colônias, mas sim o enriquecimento da parasitocracia europeia. E sim, parasitocracia, embora esse termo não seja oficialmente usado, ele se aplica perfeitamente à política europeia da época. Quando falamos da história da África, o termo colônia é um tanto politicamente correto.
Afinal, o que é hoje Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia eram também colônias europeias e receberam um tratamento bem diferente e também ocupavam uma posição diferente e mais privilegiada na agenda e nas intenções dos colonizadores. E não foi esse o caso com as assim chamadas colônias na África. Essas últimas eram para os parasitocratas europeus nada mais que zonas de exploração humana e econômica. É claro que nem tudo foi um mar de rosas no caso dessas colônias menos maltratadas, principalmente da perspectiva dos nativos de lá, mas nesses lugares os europeus pelo menos criaram uma infraestrutura que possibilitou o desenvolvimento posterior desses países após sua independência. Mas enfim, no final das contas, as assim chamadas colônias na África receberam a sua independência, mas o estrago já estava feito, e muito bem feito ou mal feito. E no caso da República Democrática do Congo, esse estrago deixado pelos belgas é corrupção, instabilidade política, péssima infraestrutura e um longo histórico de conflito, para dizer o mínimo. No Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o país ocupa o penúltimo lugar na lista de 187 países. Ironicamente, o país é rico em recursos naturais. A República Democrática do Congo é um dos piores lugares do mundo para mulheres. Estupro é parte da cultura local, assim como a impunidade para tais crimes. Conflitos, genocídios, doença, fome, falta de assistência médica têm custado a vida de mais de 5 milhões de pessoas desde o início das guerras civis há quase 20 anos. Uma estimativa feita pela International Rescue Committee revela que metade desses mortos são crianças com menos de 5 anos de idade. Religiões tradicionais africanas são frequentemente generalizadas e tratadas com preconceito, embora tais religiões tenham um histórico muito mais pacífico comparado com as religiões que geram tais preconceitos. De qualquer maneira, na República Democrática do Congo, a população é 80% cristã. Islamismo e religiões africanas são minorias por aqui. E ao contrário do Brasil, onde cristãos rezam para ganhar um carro ou agradecer o peru gordo na ceia de Natal, aqui na República Democrática do Congo, os cristãos rezam para que a guerra acabe, ou para que tenham mais um dia de vida, ou por um simples prato de comida. E apesar de sua sincera fé, tais preces dificilmente são atendidas. E eles morrem aos milhares. Então, da próxima vez que você no Brasil pensar em rezar para pedir ou agradecer alguma futilidade material, pense nessas crianças e faça uma doação para a Unicef ou Médicos Sem Fronteiras. O próximo na lista é o Sudão, uma nação que quase não conhece a paz. Desde sua independência do Egito e do Império Britânico em 56, o país tem passado mais tempo em guerra do que em paz. Conflitos internos entre rebeldes e o governo têm gerado caos no país desde 2004. Você provavelmente já ouviu falar da crise humanitária da região de Darfur, mas esse conflito ainda existente não é o único. Além de Darfur, tensões entre Sudão do Sul e Sudão, fome, falta de saneamento, doenças, falta de auxílio médico têm criado um verdadeiro inferno na terra para milhões de refugiados, muitos dos quais são crianças. O número de mortos e refugiados desde que o conflito começou varia drasticamente dependendo da fonte consultada. De acordo com a ONU, a estimativa é de 300 mil mortos e 2.850.000 refugiados. As fontes menos confiáveis do governo sudanês reportam um número muito mais baixo. Além de todos esses problemas, a escravidão ainda existe no Sudão. Sim, em pleno século XXI, milhares de pessoas são sequestradas e vendidas como mercadoria para trabalho forçado. Mutilação genital feminina também é muito comum no país. A Somália ocupa o 6º lugar no ranking dos países mais violentos do mundo. No entanto, entre os países mais corruptos do mundo, ela ocupa o 1º lugar ao lado da Coreia do Norte. Pirataria é muito comum no país e não, eu não me refiro a cópias ilegais de DVDs, eu me refiro a capangas fortemente armados saqueando e sequestrando navios estrangeiros. Infelizmente, essa atividade predatória é importante para a economia do país. A Somália viveu por décadas num estado de anarquia. Longos conflitos internos afetaram a capacidade do país de lidar com desastres naturais, como seca e a fome subsequente que custou a vida de 500 mil de pessoas num período de 20 anos. O ensino no país por muito tempo estava falido, mas viu melhora nos últimos anos. Em algumas áreas mais remotas, no entanto, a alfabetização se resume em estudar e decorar o Alcorão. De fato, a Somália ocupa a posição de país mais religioso do mundo, ao lado de Bangladesh e também do africano Níger, onde, de acordo com a pesquisa da Pew Research Center, 100% de seus cidadãos consideram religião importante em sua vida diária. 98,8% desses praticantes são muçulmanos.
A Somália é considerada um dos piores lugares do mundo para mulheres. É o país que mais pratica a mutilação genital feminina. 98% das mulheres no país já sofreram mutilação genital quando meninas. Mutilação genital feminina é uma prática exclusivamente religiosa. Logo, as pessoas que destroem o corpo dessas meninas praticam tal brutalidade com a convicção de que estão fazendo bem. E por ser um ritual religioso, é extremamente difícil convencer seus praticantes a não praticá-lo, por mais condenável que seja. Então, infelizmente, essa prática desnecessária, brutal e anti-humana continua a arruinar a vida de milhões de meninas pelo mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 125 milhões de mulheres atualmente já foram mutiladas. Esse número é maior que a população total de mulheres no Brasil hoje. Quinto lugar na lista é a República Centro-Africana. O país tem vivido num estado de instabilidade política desde sua independência da França em 1960. Atualmente, a República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo, com o terceiro índice de desenvolvimento humano mais baixo do planeta. O país já presenciou numerosos golpes de Estado e por algum tempo até viveu sob a tirania de um imperador autodeclarado. O país é considerado um estado falido. Grandes tensões étnicas e religiosas são como uma bomba relógio na República Centro-Africana que pode explodir a qualquer momento. De fato, a própria ONU já alertou sobre o risco de tal genocídio vir à tona. Apesar de sua infeliz situação, o país conta com um grande potencial em termos de agricultura, além de ter ricas reservas de diamante. Mesmo assim, a corrupção demasiada impede que tais recursos sejam usados para a melhoria do país. Número 4. Sudão do Sul. O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em 2011, seguindo o Acordo de Paz de 2005, que pôs fim a uma longa guerra civil. O Sudão do Sul é o país mais jovem da África, então se você tem um atlas, certifique-se de que seu atlas está atualizado. Em 2013, o país entrou em crise e conflitos entre tropas do governo e facções rebeldes resultaram na morte de milhares de pessoas, deixando também cerca de 800 mil refugiados. O país tem ricas reservas de petróleo, as quais são de importância primordial para a economia. No entanto, o conflito iniciado em 2013 afetou a indústria, agravando ainda mais a situação do país. Uma força de manutenção da paz foi implantada no país pela ONU, mas os conflitos continuam. Além de disputas de fronteira, o histórico de conflitos entre o Norte e o Sul também tem origens étnicas e religiosas, uma vez que há tensões entre árabes muçulmanos no Norte e negros cristãos no Sul. Número 3. Afeganistão. O Afeganistão tem um longo histórico de conflitos e instabilidade política. Como consequência, sua infraestrutura está em ruínas e muitos de seus cidadãos são refugiados. O Talibã até trouxe uma relativa estabilidade política ao país, mas seu extremismo islâmico também atraiu muita atenção negativa internacionalmente. De fato, até o final de 2001, o Talibã controlava cerca de 90% do país, mas apenas 3 países o reconheciam como uma forma de governo legítima. Você provavelmente se lembra do conflito que se seguiu em 11 de setembro de 2001, quando o Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden. Depois de alguns anos de presença militar ocidental no país, parecia que o Talibã havia sido derrotado, mas o grupo extremista contra-atacou e os conflitos continuaram. Atualmente, em 2015, há cerca de 10 mil soldados americanos no Afeganistão. Talvez seja importante mencionar também que o comércio de drogas ajuda a sustentar a fraca economia do país. O Afeganistão fornece 90% do ópio em todo o mundo, que é a matéria-prima da heroína. Agora chegamos ao segundo colocado da lista, que é o Iraque. Talvez não seja nenhuma surpresa, mas a área que hoje é conhecida como Iraque já foi berço de uma das civilizações mais antigas e influenciais da história, como os Sumérios. O país tem tudo o que ele precisaria ter para ser um paraíso histórico e cultural para toda a humanidade. Mas, infelizmente, no entanto, o país tem sido palco de violentos conflitos em tempos recentes. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi no mínimo questionável e, assim como outras intervenções militares lideradas pelos Estados Unidos, a invasão do Iraque tem sim uma dimensão polêmica que não é o foco desse vídeo. Após a retirada de forças americanas em 2011, o governo iraquiano vem enfrentando dificuldade em manter a estabilidade no país. Conflitos internos entre muçulmanos xiitas e sunitas e também a presença do grupo islâmico extremista ISIS em partes do país tem ajudado a agravar muito a situação. Agora chegamos ao número 1 da lista, atualmente o país mais violento do mundo, a Síria.
Os conflitos que se iniciaram em 2011 são os responsáveis por essa triste colocação que a Síria ocupa no Índice Global da Paz hoje. Vale notar que poucos anos antes do conflito, em 2008, por exemplo, a Síria estava mais bem colocada que os Estados Unidos e que o Brasil também, no ranking da paz. É difícil simplificar o que se passa na Síria. Muitas vezes nós tentamos simplificar histórias em nossas mentes com conceitos fáceis e pré-pensados como herói e vilão, mas em meio ao caos que se passa na Síria, a história é um pouquinho complicada. Mas é um triste fato que nenhum dos lados tem muita preocupação com civis. Um grupo islâmico fundamentalista presente na Síria e no Iraque que tem ganhado muita presença na mídia é o Estado Islâmico, conhecido por essa sigla, pronunciado ISIS em inglês. Talvez você mesmo já viu alguns de seus vídeos macabros compartilhados em mídias sociais. Até mesmo a própria Al-Qaeda condenou a brutalidade desse grupo islâmico. Eles estão presentes na Síria e no Iraque e ganhando forças, com o objetivo de construir um Estado estritamente sob lei islâmica, ou lei Sharia. O que havia começado como protestos se elevou a nível de uma guerra civil que já dura anos. De acordo com a ONU e outras fontes aqui apresentadas, 220 mil sírios haviam morrido até março de 2015. Allahu Akbar! Allahu Akbar! 11 milhões foram forçados a deixar seus lares devido ao conflito. Entre esses, 4 milhões deixaram a Síria, a maioria dos quais são mulheres e crianças. Esse é um dos maiores êxodos de refugiados da história recente. Uma estimativa da ONU afirma que 12,6 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária. Entre essas, 5,6 milhões são crianças. Infelizmente, um número relativamente pequeno desses refugiados conseguiu encontrar um lar em outro país. A maioria dos sírios dispersados pelos conflitos foi acolhido por países vizinhos, mas há também países mais distantes que se ofereceram para acolher parte dos refugiados. Um deles é o Brasil, onde um número relativamente pequeno de sírios encontrou refúgio. E com essa informação eu gostaria de convidá-los a dar as boas-vindas a essas pessoas no Brasil. Caso você conheça refugiados sírios em sua cidade, tente oferecer alguma ajuda. Muitos precisam se integrar na sociedade brasileira, conseguir trabalho, aprender português e reconstruir suas vidas. Sim, o Brasil tem seus problemas, mas nada comparado com o que a Síria está passando atualmente. É errado e também egoísta achar que somente países ricos deveriam se importar e acolher refugiados. Para saber mais sobre como você pode ajudar, veja a descrição do vídeo abaixo. Para terminar esse vídeo, há algumas coisas importantes a serem ditas. Primeiro, é tentar despertar consciência contra o preconceito e generalização que podem ser feitas com os dados aqui apresentados. Não, a África não se resume nisso, a África é um continente enorme e diverso. Há países africanos à frente do Brasil no Índice Global da Paz, assim como há países africanos com uma ótima taxa de crescimento econômico. Então, por favor, não generalize a África. Não, o Oriente Médio não se resume nisso. Há países no Oriente Médio, até mesmo próximos à Síria, que desfrutam de uma alta pontuação no Índice Global da Paz. E por fim, não devemos generalizar a religião islâmica. Há sim grupos extremistas com motivações inegavelmente religiosas, mas a grande maioria dos muçulmanos são pessoas de fato pacíficas e moderadas e perfeitamente capazes de viver em paz em uma sociedade multicultural. O Islã é uma religião de contrastes e pouco entendida pelo brasileiro que dificilmente procura saber sobre outra crença além da sua. Assim como há enormes diferenças de interpretações bíblicas e discordâncias entre os cristãos, há também enormes diferenças entre interpretações corânicas e discordâncias entre os muçulmanos também. Quanto a outras observações feitas sobre a religião aqui, eu devo deixar claro que não é minha intenção ofender a crença de ninguém. No entanto, por mais importante que religião seja para algumas pessoas, não tem como falar dos 10 países mais violentos do mundo e omitir o fanatismo e o fundamentalismo religioso que está intimamente ligado à miséria e violência desses países. Se você gostou desse vídeo, talvez você também queira assistir meu outro vídeo sobre os 10 países mais seguros e pacíficos do mundo. E lembre-se de checar a descrição do vídeo para links e também fontes utilizadas aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.